Olá, queridos, graça e paz. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa hora. Quem é Deus para você? E baseado no texto do Salmo 46, eu queria compartilhar com você algumas revelações de quem é Deus para cada um de nós. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra abençoada. Esse texto do Salmo 46 nos traz alguns aprendizados, alguns princípios que são muito importantes quando formos compartilhar com alguém a respeito de quem é o Deus que nós servimos. Por isso eu iniciei essa palavra perguntando para você: quem é Deus para você? Bem, no relato do salmista, no versículo 1, ele diz que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro bem presente nas tribulações. Três características do Deus que ele servia, ele nos apresenta aqui nesse texto. Para ele, Deus é refúgio, Deus é fortaleza e Deus é um socorro bem presente na hora das tribulações. Quando nós falamos a respeito de refúgio, o próprio salmista nos traz um entendimento de que nós não devemos buscar refúgio, abrigo, segurança no braço do homem. Aonde devemos encontrar e buscar o nosso refúgio é no Senhor. Ele escreveu isso no Salmo 118, nos versos 8 e 9, quando ele diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aqui é um princípio poderoso. Todas as vezes que você e eu estivermos passando por alguma situação de dificuldade, que alguma angústia estiver nos oprimindo, que alguma situação contrária se levantar contra as nossas vidas, o que devemos fazer? Como nós conhecemos a Deus, nós devemos buscar o seu refúgio. Em muitas oportunidades, as pessoas buscam o seu refúgio em homens, confiam em príncipes, confiam até mesmo na sua experiência, no seu conhecimento. Isso não é suficiente. Só há um lugar em que você e eu podemos encontrar o refúgio que nós precisamos. Refúgio é um lugar alto. Refúgio é um retiro alto. Refúgio é um lugar onde nós conseguimos permanecer escondidos de toda e qualquer adversidade que os inimigos possam levantar contra as nossas vidas. Então, quem é Deus para mim? Deus para mim é refúgio. O salmista também relata que Deus é para ele fortaleza. Fortaleza nos dá a ideia de um lugar seguro, de um lugar aonde nós podemos nos abrigar, de forma que o inimigo não vai conseguir nos atingir. E quando ele vier contra nós, ele vai ver um muro levantado à sua frente, um muro intransponível. E ainda que ele atire de fora da fortaleza, suas armas não serão suficientes para poderem nos atingir, porque Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza nos dá a ideia também de segurança. Fortaleza nos dá a ideia de algo inabalável, de algo que é intransponível. O salmista também diz que Deus é para ele um socorro bem presente nas tribulações. A ideia de socorro é a ideia de ajuda imediata. Como nós podemos entender e compreender melhor isso? Todas as vezes que estamos passando por lutas e aflições, nós oramos a Deus, buscamos nele o socorro que nós estamos precisando
E Deus, em sua infinita graça e bondade, no seu amor incondicional para conosco, providencia de forma imediata o socorro que nós estamos precisando. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, que Deus é para mim refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora das tribulações. Bem, se eu tenho esse entendimento, se eu tenho essa compreensão de toda essa segurança, de toda essa confiança que eu posso ter em Deus, eu preciso avançar e ter um outro posicionamento. Os versículos 2 e 3, o salmista nos mostra que se Deus é nosso refúgio, se Ele é a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente nas tribulações, nós não devemos temer nada, absolutamente nada. O medo não pode nos dominar e não vai conseguir nos dominar. E ainda que ele venha e por algum momento, em alguma situação, ainda sejamos atingidos por esse medo, há um recurso nas Escrituras. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Nós vamos encontrar várias passagens nas Escrituras falando a respeito de não temermos. Se a gente olhar nas Escrituras, são várias as expressões que orientam o povo de Deus, aqueles que o servem, a não terem medo diante das adversidades que se colocam contra eles. Então, se Deus é meu refúgio, se Deus é a minha fortaleza, se Deus é o meu socorro bem presente nas horas das tribulações, por que eu vou ter medo? Agora, medo de quê? Aqui no relato do salmista, era mais ou menos como se estivesse acontecendo um terremoto, uma catástrofe, algo assim tão terrível, porque ele diz, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam, não temerei, não temerei. Esse deve ser o nosso procedimento, essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa atitude, a atitude daqueles que conhecem a Deus, que sabem quem é o Deus a quem estão servindo. O salmista ainda diz mais, nos versos 4 e 5 ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ele diz, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Sabe qual é a revelação que eu consigo encontrar aqui nesse texto? É que Jesus Cristo, ele é a nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria, porque nós somos morada dele. Ele habita em cada um de nós. Então, se Jesus habita em nós, se ele faz morada em nossas vidas, que motivo temos para nos alegrar? E esse é um motivo poderoso. Nós somos morada e habitação do Deus Todo-Poderoso. Aquele que habita em nós nos dá a garantia de que jamais seremos abalados. Eu penso que isso é edificar a casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que edifica a casa sobre a rocha pode vir a tempestade e os ventos, e ele não será abalado de forma alguma. Deus habita em nós. Deus faz morada em nossas vidas. E por isso nos tornamos inabaláveis. Ele é um Deus que se faz presente em nossas vidas e nos ajuda em todo o tempo na nossa caminhada. E Ele está sempre de prontidão, esperando uma palavra da nossa parte, pedindo a sua ajuda, pedindo o seu socorro, e Deus imediatamente virá nos socorrer. Olha, o Salmo 46, no versículo 6, diz, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Sabe qual é a outra revelação e outro segredo que nós encontramos aqui no versículo 6? É que quando a voz do Senhor ela ecoa na terra, as nações podem até esbravejar, podem gritar, mas os reinos serão abalados e toda a terra diante da voz do Senhor irá se dissolver. Toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Todas as vezes que Deus troveja dos céus,
Todas as vezes que Deus ecoa a sua palavra dos altos céus, a terra tem que se dobrar. A terra tem que se prostrar diante dele. Sabe por quê? Porque ele é o Senhor dos exércitos e ele está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Senhor dos exércitos é Jeová Sabaote, o Deus da guerra, aquele que batalha, que intercede, que guerreia por cada um de nós. Esse Deus que é o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, ele é também conhecido como Jeová Chamar, porque no texto ele diz que o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia, que batalha, aquele que luta as nossas guerras, ele está conosco. Jeová Chamar, o Deus que está presente, o Deus que se faz presente em nossas vidas. Ele é aquele que nos coloca num alto retiro, é aquele que nos leva para o seu refúgio, para a fortaleza das rochas, o lugar da sua habitação e um lugar de segurança para cada um de nós. O salmista ele continua dizendo no versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Que Deus poderoso! O salmista Davi está fazendo um convite para mim e para você, para que nessa hora nós possamos acessar ao Deus Todo-Poderoso e possamos contemplar toda a obra realizada por Deus. Há um convite para que você e eu observemos todos os feitos de Deus. A história conta, as Escrituras contam. O dia de ontem conta para mim e para você feitos e obras poderosas de Deus na minha vida e na sua vida. Deus operou milagres, Deus fez sinais e prodígios, Deus se fez presente nas coisas mínimas, mas também nas coisas grandiosas que se levantaram diante de nós. Ele é um Deus que põe fim a toda e qualquer guerra que se levante contra cada um de nós. Ele põe termo. Ele impõe limites para aquilo que o adversário quer fazer contra as nossas vidas. Deus não permite que nós sejamos provados além daquilo que podemos suportar. Deus estabelece limites. Isso me faz lembrar a história de Jó. Quando os filhos de Deus estavam reunidos, Satanás estava passeando pela terra e de repente ele se apresenta ali onde os filhos de Deus estavam reunidos. E antes mesmo que Satanás falasse qualquer coisa, Deus deu testemunho de Jó e diz, tens visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás lançou o seu veneno e disse, ele só faz isso porque ele tem todas as coisas. Tira o que lhe pertence para ver se ele vai continuar lhe adorando. E Deus deu permissão. Deus ampliou os limites de ação do inimigo contra a vida de Jó e permitiu que tudo que Jó possuía fosse retirado. Mas Deus estabeleceu um outro limite e disse para Satanás, na vida dele você não pode tocar. Eu estabeleço esse limite e não te autorizo a tirar a vida dele. Que coisa poderosa! Da mesma forma Deus faz comigo e com você. Ele estabelece, ele impõe limites para toda e qualquer investida do inimigo contra as nossas vidas. A guerra que você está atravessando agora, a guerra que você vem atravessando há dias ou ao longo dos anos, Deus vai colocar um termo a essa guerra. Deus vai cessar essa guerra contra a sua vida. Deus vai dar um basta nessa situação. Esses inimigos serão vencidos. Eles sofrerão a derrota que o Senhor dos Exércitos já tem determinado para a vida deles. E olha que coisa ainda mais poderosa o salmista deixa relatado aqui para mim e para você. Está no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Agora, pare para refletir comigo um pouquinho. Se sabemos que Ele é o Deus que nos dá refúgio, que nos dá fortaleza, que é o socorro bem presente na hora das nossas tribulações, é o nosso socorro imediato,
que Ele tira todo o medo e faz com que os inimigos, ainda que estejam nos bravejando, não consigam nos atingir. Que quando a sua voz ecoar sobre a terra vai se dissolver, vai se derreter diante da voz do Senhor. Ele é o Deus que faz cessar as nossas guerras, destruindo todas as armas do inimigo. Ele quebra o arco e ele despedaça a lança. Bem, se nós temos toda essa revelação aqui nesse texto das Escrituras, se nós recebemos todo esse conhecimento e todo esse aprendizado, querido, nós precisamos tomar uma atitude então, a partir desse momento, é nos aquietarmos no Senhor. Deus quer trazer sobre a sua vida quietude. Deus quer trazer sobre a sua vida descanso. Deus quer trazer sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. Deus quer fazer com que você e eu, mesmo que vejamos a guerra estourando ao nosso redor, nós permaneçamos em paz, porque sabemos que Ele está conosco. E Ele nos dá uma ordenança: aquietem-se, descansem, desfrutem da paz que eu tenho para oferecer para vocês. Não há por que ficar desesperado, não há por que permanecer com medo diante das lutas que se levantam. O que Deus quer dizer e ministrar às nossas vidas é nos encorajando a confiarmos nele em toda e qualquer situação. Além de tudo, todas as nações da terra hão de se dobrar diante do Senhor. De onde se levantarem, que ousarem se levantar contra Deus para afrontá-lo, quando a voz do Senhor ecoar por toda a terra, quando os feitos do Senhor se tornarem conhecidos, quando Deus agir em meu favor e em seu favor, diante de um clamor que levantarmos para Ele, nos escondendo debaixo das suas asas, o mundo saberá quem é o nosso Deus e por que você e eu confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. O salmista encerra dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido, enfim, temos um Deus que guerreia em nosso lugar e que vence todas as nossas batalhas. E que fique claro, batalhas estas que não são nossas. Essas são as batalhas do Senhor. Os inimigos que se levantam contra mim e contra você, não é contra nós de fato que eles estão se levantando. Eles estão se levantando contra aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora das tribulações. Para a gente finalizar, no Salmo 144, versículos 1 e 2, o salmista diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Nós encerramos essa palavra profetizando sobre a sua vida, querido. Vá para o refúgio do Senhor, encontre nele a fortaleza que você precisa para esse momento e saiba, ele é o socorro bem presente na hora da angústia nas nossas vidas. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.